O título da nossa mensagem de hoje é Cristo, exemplo, inspiração e testemunho. João capítulo 4, versículo 34, nós vamos ler por enquanto só esse versículo. E diz assim, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Queridos irmãos, após então a mulher samaritana sair de diante do nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos então passaram a insistir com Jesus para que Jesus comesse, para que ele viesse se alimentar, pois afinal eles sabiam o quanto Jesus deveria estar faminto. No entanto, Jesus lhes responde dizendo que tinha um tipo de alimento que eles ainda não conheciam. E explicando-lhes disse, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Observemos, meus queridos, que com relação aos discípulos de Jesus, observemos no que estavam presas as mentes daqueles homens. Suas mentes estavam presas, suas mentes estavam preocupadas com o alimento físico e não com o espiritual. As suas mentes estavam ocupadas com o alimento que se estraga e não com o alimento que dura para a vida eterna. Então Jesus dá o devido lugar às questões espirituais, ele mostra isso. Ou seja, Jesus coloca essas questões acima das questões físicas. E enquanto os discípulos buscam o alimento físico, que é bom, contudo, Jesus vai ao encontro das almas, a fim de salvá-las, que é algo infinitamente melhor. Não é difícil imaginarmos aqueles discípulos a caminho da Samaria, tendo como conversa entre eles o seguinte, minha gente, meus irmãos, esse povo estrangeiro de Samaria, esse povo é inimigo do nosso povo. Esse povo é um povo impenitente. Eles são pessoas de corações duros. Com certeza não ganharemos nenhuma alma aqui. Portanto, eu penso que insistir nisso será uma grandíssima perda de tempo. No entanto, queridos, Jesus os chama a atenção, chama seus discípulos a atenção e pede que eles abram os olhos e vejam o quanto os campos estão maduros e prontos para a colheita. E assim Jesus dá exemplo de como deve ser um verdadeiro evangelizador. E este exemplo ele é pautado quanto a não fazer distinção entre um povo e outro povo, entre uma pessoa e outra, como também a não existir impedimentos e dificuldades para realizar esta tarefa. Ou seja, que as nossas necessidades físicas, elas não sejam justificativas e desculpas para que sigamos à frente ganhando almas. A fome, o cansaço e tampouco a nacionalidade e raça daquela mulher não impediu Jesus de se relacionar com ela e relacionar-se de forma amistosa e amorosa. Contudo, nada impediu também que Jesus se esquivasse de falar àquela mulher do seu pecado. Pecado esse que a tornava tão necessitada da sua graça. Não o impediu. Portanto, queridos,
eu oro a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para que com o seu poder glorioso, Ele venha através do seu Espírito Santo e faça em todos nós, discípulos dele, lavados e remidos pelo seu precioso sangue, Ele faça ver nesta porção deste santo evangelho, entre os versículos 31 e 42, que Ele faça com que nós venhamos abrir nossos olhos e vejamos sublimes verdades, e que estas verdades, elas passem a ser verdades em nossas vidas. E portanto vamos à primeira verdade. E a primeira verdade diz respeito ao sempre sublime exemplo de Jesus. Os versículos 31 ao 34 diz: enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Então, querido, Jesus é o grande e inigualável exemplo quanto à forma cuidadosa e responsável em fazer a vontade do Pai, a fim de abençoar muitas vidas. Os discípulos insistiam que Jesus comesse alguma coisa, porém, a resposta de Jesus foi: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. E como quase sempre, os discípulos levaram a sua palavra de forma literal, de forma carnal. E dessa forma pensaram: quem foi que havia dado alimento a Jesus? Que alimento é esse? E Jesus então passou a lhes explicar e o faz dizendo: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Ou seja, querido, Jesus estava lhes dizendo que seu alimento, ou seja, que sua prioridade, antes de qualquer coisa, inclusive de suas próprias necessidades, era ganhar almas. O que neste caso específico, tratava-se da mulher samaritana. Os discípulos estavam famintos, pensavam em conseguir alimento a fim de saciarem suas vidas. Porém, Jesus, antes disso, ele priorizava fazer o quê? A vontade do Pai, realizando sua obra. E isso, mais que tudo, priorizar a vontade do Pai e realizar a sua obra, para Jesus isso é mais que tudo. Ou seja, isso lhe fazia plenamente saciado. Para Jesus fazer o bem, abençoando as pessoas com salvação, não era tão somente um grande prazer e dever. Portanto, essa tarefa, a de fazer a vontade do Pai, Jesus a considerava como sua comida e sua bebida. Lá no livro de Jó, no capítulo 23, 12, o nosso irmão Jó, ele diz: não me afastei de seus mandamentos, dei mais valor às suas palavras que o alimento diário. Jó, queridos, foi um dos homens mais íntegros, santos e devotos do Antigo Testamento. O próprio Senhor Deus
afirmou isso. Ele tinha a obediência à palavra de Deus. Ele tinha para ele como algo prazeroso e como um dever sublime. Repito, para ele, a obediência à palavra era algo prazeroso e não pesado. Era algo leve. E para ele era um dever sublime. Era um dever importantíssimo. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele afirma da mesma forma quanto à vontade em fazer a obra de Deus. Porque uma coisa e outra são similares. Uma coisa e outra tem o mesmo teor e sentido. E para Jesus fazer a vontade de Deus, para ele isso não tratava de um fardo pesado. Para Jesus fazer a vontade de Deus não era um trabalho enfadonho e tampouco uma tarefa chata e desagradável. Não, queridos. Jesus disse que fazer a vontade do Pai é seu alimento. Isto é o que lhe nutre, é o que lhe fortalece, é o que lhe vigora, é o que lhe dá força. E é exatamente fazer a vontade do Pai, a fim de terminar sua obra, ou seja, a fim de cumprir o seu propósito. O salmista, no Salmo 40, versículo 8, ele diz: tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. Podemos ver na Bíblia toda, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, como aqui registrado no Salmo 40, o enorme e sincero prazer de Jesus em fazer a vontade do Pai, se fazendo homem, a fim de morrer a sua morte e morte de cruz. Do Antigo ao Novo Testamento, vimos não somente o prenúncio da vinda de Cristo ao mundo, mas também sua linda obediência em se dispor prontamente para fazer a vontade do Pai. Nós podemos, por assim dizer, o seguinte: a vontade de Deus não somente estava registrada na mente de Cristo, como também plenamente gravada em seu coração. Agora, e quanto a nós? Temos disposição tal como a de nosso Senhor e Salvador em realizarmos qualquer trabalho para Deus? Sabemos que nós somos fracos, sabemos que nós somos limitados, contudo, mesmo assim, temos procurado manifestar, temos procurado promover, temos procurado realizar a obra de nosso Senhor neste mundo. Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, ele diz: tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Tudo quanto fizermos nesta vida, que façamos bem, que façamos com zelo, que façamos todas essas coisas nesta vida presente com diligência e com honestidade. E façamos dessa forma, por quê? A fim de que em tudo que venhamos realizar, seja para a glória de Deus. Se é meu trabalho, faço bem. Se é meu trabalho, que eu faça com zelo, com diligência e com honestidade. A fim de que, no meu trabalho, tudo que eu realize, eu glorifique o nome de Deus. Na faculdade, no colégio, na minha casa, em tudo, fazer bem
com zelo, com diligência e honestidade para a glória de Deus. Mas, querido, se todas essas coisas devemos fazer assim, com zelo, com diligência e honestidade, a fim de que tudo que venhamos realizar seja para a glória de Deus, e as coisas da obra do reino devemos fazer como? Sem zelo? Com irresponsabilidade? E desonestamente? Evidentemente que não. Se estas coisas, se essas pequenas coisas que realizamos, devemos como cristãos fazê-los dessa forma, com zelo, com diligência e honestidade, avalie a preciosa labuta, o precioso trabalho na obra do reino de Deus. Que façamos sua obra diligentemente, e assim sejamos abençoados e não amaldiçoados. Como diz o profeta Jeremias: maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma negligente. Mas abençoados são todos aqueles que a praticam, a realizam diligentemente, colocando esta obra acima até das suas próprias necessidades, da sua fome. Tendo em vista que a obra do reino de Deus para os lavados e remidos é o seu alimento. É fazer a vontade de Deus. Façamos tudo para o Senhor e venhamos dizer tudo em nome do Senhor, ainda que estas coisas sejam impopulares, ou seja, ainda que não sejam politicamente corretas. Jesus parou naquele poço para falar com aquela mulher. Jesus a tratou bem, Jesus a tratou carinhosamente, amorosamente e educadamente, mas Jesus em nenhum momento deixou de lhe dizer a verdade, deixou de lhe falar, de confrontá-la com o seu pecado. Confrontar pecado de pecador é algo que bate, é algo que ele não tolera. Mas Jesus não se esquivou nisso. Ele não veio com um discurso politicamente correto. Ele não veio com um discurso popular, para que dessa forma aquela mulher pudesse aceitá-lo e dizer: ah, como tu é legal. Mas ele a confrontou com o seu pecado, ele não se esquivou disso. E quem se esquiva disso faz a obra sem zelo, irresponsável, de forma irresponsável. Faz essa obra sem qualquer diligência. Façamos assim, então. E que de forma alguma jamais venhamos nos envergonhar de assim fazer. Mas que façamos de todo o coração, com toda a nossa alma. Façamos com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Deixemos que nos chamem de fanáticos loucos. Deixemos. Afinal, assim são as pessoas neste mundo. Elas estão prontas para elogiar e exaltar qualquer trabalho, exceto o trabalho pela obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E nisso, nada há de anormal. A humanidade incrédula, ela não pode entender as coisas espirituais do Senhor. A humanidade incrédula, ela não pode entender parar para falar com a mulher samaritana. Ela não consegue entender. A humanidade não consegue entender você parar para evangelizar um pobre coitado viciado em drogas no meio de uma rua, maltrapilho e fedorento. Eles não podem entender. Mas não há normalidade nisso. Porque quem é natural não pode entender das questões espirituais. E só pode entender das questões espirituais quem passou pelo sobrenatural.
processo do novo nascimento ao encontrar-se com Jesus e ser habitado pelo Espírito Santo. Assim, não se deixem abater. Afinal, nosso trabalho não é vão no Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes, corajosos e firmes, ou seja, não sejam inconstantes, mas firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, com alegria, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Louvado seja o nome do Senhor. Trabalhemos sem nos deixar abalar, mas com todo entusiasmo, pois afinal, o Senhor em que cremos e a quem nós servimos, Ele é fiel. Ele pré-anunciou que viria levar sobre si nossas enfermidades. Ele pré-anunciou que iria sarar nossas feridas. Ele pré-anunciou que iria ser ferido e esmagado pela nossa desobediência e pecados. Ele pré-anunciou que sofreria os nossos castigos a fim de nos restaurar de nosso corpo de morte. Ele pré-anunciou que iria morrer em nosso lugar para nos dar vida, portanto, nós sabemos que Ele veio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio, Ele disse, Ele pré-anunciou, e Ele veio. Ele nos disse que a morte seria vencida. E assim como prometeu, Ele venceu a morte quando ao terceiro dia ressuscitou, e nós, porque cremos também, nós sabemos disso, pois nós estávamos todos mortos, porém em Cristo encontramos vida e fomos vivificados. Ele disse que subiria ao céu, e lá estaria à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E sabemos disso também, visto que não nos sentimos só, e nem mais nos sentimos condenados pelos nossos pecados, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele prometeu. Ele disse que voltaria para nos levar. Ele já voltou? Ainda não. Mas nele nós esperamos com uma fé. Não uma fé na fé, mas com a fé que espera o que não se vê e não o que vê. E portanto, breve Ele virá. E enquanto Ele não vem, continuemos no propósito de nossas vidas neste mundo. Qual é? Fazendo a vontade do Pai, como sendo o nosso alimento, como sendo a nossa prioridade. O que quer que as pessoas possam pensar, o que quer que as pessoas possam falar a nosso respeito, olha, a gente prossigamos seguindo a Jesus e fazendo bem às pessoas da mesma forma como Ele fez a nós. Tenhamos sempre em mente que nosso Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é eternamente. Sendo assim, que linda e sublime esperança temos em Jesus, queridos. Pois os pensamentos de Jesus não mudam, Ele não tem variação. Ele ainda é o mesmo que, sentado ao lado do poço em Samaria, considerou que sua comida era fazer o bem a uma pobre alma perdida. Jesus, queridos, Ele está exaltado no céu à direita de Deus Pai,
Portanto, ele continua com o mesmo prazer deleitoso em salvar almas pecadoras, assim como também tem o prazer pelas vidas de todos os seus discípulos, e os aprova por trabalharem de forma diligente e zelosa pela causa do seu projeto de salvação. Ele tem prazer em quem trabalha dessa forma. Dessa forma não se importem com o escárnio do mundo, pois Cristo se agrada deste trabalho, de correr as almas, a mais perdidas das perdidas almas. Jesus é um exemplo inigualável a ser seguido. É o exemplo e sempre será o nosso exemplo. Talvez se toda vez que fosse tomar qualquer atitude, antes perguntássemos cá dentro de nós o que Jesus faria, o que Jesus falaria, o que Jesus responderia, o que Jesus pensaria. Esse é o nosso grande defeito. É aí que encontram-se os nossos erros. Quando não pensamos em Jesus como exemplo a ser seguido em todos os termos da nossa vida. A segunda verdade é com relação à inspiração em suas palavras, o quanto ela nos inspira. Se assim atentamente nós nos colocarmos a ouvi-la. Versículo 35 ao 38. Vocês não costumam dizer: ainda falta 4 meses para a colheita. Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Então Jesus fala sobre o engajamento de todos quando se dispõem a fazer o bem às almas perdidas neste mundo. Ele aponta para os campos maduros, os campos que estavam brancos. Esses campos branquejavam para o tempo da colheita. Tendo esses campos o significado de quê? Do mundo, da humanidade incrédula. Então Jesus citou um provérbio judaico sobre esperar pela colheita. E quando ele cita sobre isso, ele aponta para as pessoas da cidade que já estavam a caminho do poço para se encontrar com ele. E isso graças ao quê? Ao testemunho de quem? Dos discípulos? Da mulher. Pois os discípulos, eles tinham ido à cidade. Eles foram à cidade antes do que a mulher. Porém, foram para aquela cidade com outros objetivos, com outros propósitos. Eles foram à cidade enquanto Jesus estava no poço apresentando a mensagem de salvação àquela mulher. Eles foram à cidade com outros propósitos. Suas mentes estavam arraigadas em outros propósitos. Eles foram para aquela cidade buscar alimento. Alimento para si. Para satisfazerem suas vontades.
e ninguém foi evangelizado. Eles não evangelizaram ninguém. Agora, quem fez isso foi a mulher após ter sido evangelizada. Então Jesus chama a atenção dos seus discípulos, lhe dizendo que não poderiam, eles, os discípulos, não poderiam se permitir. Ele disse: discípulos, vocês não podem se dar ao luxo. Ele disse: meus discípulos, vocês não se podem prestar tal insensatez. Vocês não podem se prestar a tal desplante, a este atrevimento, a este disparate. Enfim, meus discípulos, vocês não podem se dar a este despropósito de gastar suas vidas neste mundo à procura de luxo, à procura de roupas, à procura de comida, num pensamento completamente descabido para um verdadeiro discípulo que deve ter em mente que o trabalho da obra jamais pode ser deixado para depois. Portanto, quando Jesus fala: despertem, olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita, Jesus está mostrando um campo cheio de almas de homens e mulheres samaritanos prontos para serem colhidos. Poderíamos imaginar aqui Jesus lhes dizendo: vejam bem, meus discípulos, vocês estão vendo estes que estão vindo a mim, que estão vindo lá daquela cidade, lá de Sicar. Ali deveria ter sido um trabalho feito por vocês, quando foram à cidade. Mas vocês não fizeram. Suas mentes estavam presas às coisas desta terra, deste mundo. Vocês priorizaram suas necessidades e não a obra do meu reino. Contudo, a mulher que vocês se admiraram, que ficaram boquiabertos, que se escandalizaram como os fariseus, aquela mulher com quem eu falava, foi exatamente ela que dirigiu-se ao campo a fim de colher. Desta mesma forma, sem tirar nem pôr, hoje Jesus está a nos falar: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Despertem, despertem. Jesus, ao dizer: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra, ele enfatiza, ele deixa em negrito o quanto ele tinha prazer em seu trabalho. E seus discípulos trabalhavam com ele. Portanto, eles deviam estimar seu trabalho da mesma forma como Jesus. Sendo assim, eles deveriam fazer do seu trabalho a sua comida. E o trabalho que deveriam realizar consiste em proclamar o quê? O Evangelho, a fim de que o reino do Messias fosse estabelecido. Então Jesus faz a comparação deste trabalho ao trabalho da colheita, ao ajuntar dos frutos da terra.
O trabalho da colheita nos campos é um trabalho atarefado. Já viu uma colheita de cana? Sem ser na base da máquina, mas na base da foice. É duro o trabalho. É um trabalho pesado. É um trabalho que requer trabalho. Ele é muito atarefado. E os campos estão maduros. Aguardando quem? Os anjos do céu descerem para pregar o evangelho? Não! Essa tarefa o Senhor deu aos seus discípulos. Os campos estão maduros aguardando os trabalhadores da colheita. Todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Este é o trabalhador que deve estar fazendo a colheita. Os campos estão maduros, aguardando os trabalhadores. O tempo desta colheita, ou seja, o trabalho da proclamação do evangelho, deve ser visto pelos trabalhadores, pelos discípulos, como um grande privilégio e grande oportunidade. Ao tempo que deve-se ter em mente que é por período curto e um período já plenamente estabelecido. 2 períodos curtos. O período do tempo de vida de um trabalhador e o outro período curto, o tempo em que Jesus, o dono da seara, virá buscar a sua igreja, os seus discípulos. 2 curtos tempos. Portanto, dito isto, acrescente-se isso mais um motivo para que não se negligencie tal trabalho, deixando para depois, para amanhã, depois da manhã, depois da manhã e depois da manhã. E enquanto tiver amanhã, vai se deixando para depois. Portanto, é um trabalho que não se deve negligenciar, deixando-o para depois, visto que é um trabalho para ser executado neste tempo presente, de outra forma nunca poderá ser realizado. Sendo assim, como discípulos, eles deveriam, e os de hoje devem, se unir em uma colheita de almas para quem? Para Cristo. E não passar a responsabilidade para A ou para B, se achando que não tem responsabilidade nenhuma com a colheita. Possivelmente os discípulos, ao avistarem a cidade de Sicar, eles conversaram entre si e dizendo: não, aqui não pode haver colheita. Aqui, não. Essa gente despreza os judeus. Portanto, jamais irão receber nossa mensagem. E é justamente o contrário que Jesus lhes diz quando fala: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Jesus está dizendo estas palavras a eles a fim de estimulá-los, para que sejam diligentes e que a colheita, olha, não é daqui a um tempo não, é aqui e agora. Hajam, ide, pregam o evangelho, façam discípulos e os batize. A proclamação não pode ser retardada por absolutamente nada, é o que Jesus aqui fala. Jesus está dizendo que o trabalho do evangelho é necessário e urgente.
E Jesus diz também: despertem. Portanto, despertem, acordem e olhem em volta. Acorda, igreja, abra os olhos, igreja, e olhe em volta. Olhe até dentro de sua casa. Os campos estão maduros para a colheita. Os pensamentos de seus discípulos estavam voltados para os frutos da terra e não para o do evangelho. Dessa forma, Jesus lhes exorta, dizendo: despertem e olhem em volta. Meu Deus! Pois afinal os campos estão maduros para a colheita. Despertem. Aqueles campos estavam prontos, aqueles campos estavam maduros, precisando tão somente de trabalhadores comprometidos e dedicados. Infelizmente, quando se trata de testemunhar das grandezas e verdades de nosso Senhor, pensa-se sempre aqui e ali, que são lugares, e não só lugares, mas tempos errados. Não, agora não é o momento. Aqui não é o momento. Ah, eu estou aqui na farmácia. Não, aqui não é o momento. Aqui não é o tempo. Ah, eu estou aqui na praia. Ah, eu vim aqui só tomar um café. Aqui não é o tempo. Aqui não é o lugar. Ah, eu estou aqui no ambiente do meu trabalho. Aqui não é o lugar. Aqui não é o tempo. Ah, eu estou num aniversário. Aqui não é o lugar. Aqui não é o tempo. Não há tempo e nem lugar. É aqui e agora. Esqueçam predestinação por um momento. Você vai andando e passa por uma pessoa, ela está sentada num local, você olha que ela está triste, cabisbaixa, chorando. Você olha para o local, olha para o lado, diz: não, hoje não, depois. Aqui nem é tempo e nem é lugar. E quando você chega em casa, vai assistir o jornal, e a primeira notícia que tem: jovem na avenida tal, joga-se na frente de um caminhão e se suicida. E mostram o local, as câmeras mostram o local onde aquele jovem estava sentado, e você diz: eu negligenciei a palavra do Senhor. É aqui e agora. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Olha o que Paulo orienta aqui ao jovem Timóteo. Ele diz: pregue a palavra, esteja preparado, esteja pronto, com os lombos cingidos para reagir. Esteja preparado. Quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encorajem com paciência e bom ânimo. Quer seja favorável, quer não. A mensagem deve ser proclamada em todo o tempo, ainda que pensem ou nos façam pensar que está fora de tempo. Estejam preparados. Tenham habilidade com a palavra de Deus, com o evangelho de Deus, crente. Tem muitos que se negam a falar de Jesus porque não sabem o que dizer. Isso é vergonhoso. E às vezes, sabe o que é que eu penso? Que não é só porque não sabe o que dizer.
porque não têm vontade mesmo. Estão dormindo, adormecidos, e precisam acordar e olhar que a colheita está pronta, os campos estão embranquecidos. A mensagem deve ser proclamada em todo o tempo. Ainda que pensem ou nos façam pensar que está fora do tempo, não ouçam. Preguem. Portanto, é preciso fé. Agora, uma convicta fé para lançarmos a valorosa semente do Evangelho, em especial diante de circunstâncias adversas e desestimuladoras. Preciso fé. É preciso acreditar, olha, o que aconteceu em mim pode acontecer ali. Ainda que pareça desfavorável o momento, o trabalho da proclamação do Evangelho em favor do bem das almas, de fato, vem acompanhado por grande desencorajamento. Eu entendo isso, mas nós não podemos nos deixar levar. Às vezes até fatores climáticos nos impedem. O nosso cansaço, pela labuta do trabalho, pelo pão que perece, nos limita e não nos deixa ir para pegar a palavra e oferecer o alimento que não perece, mas que dura pela vida eterna. Eu sei que muitas vezes nós estamos em ambientes onde vemos corações duros, demasiadamente incrédulos, e cada vez mais isso está sendo uma verdade. Chegamos em determinados locais onde vemos corações que são dessa forma, que são por si só incapacitados de verem suas tão negras e densas trevas que os condenam à perdição. Eu sei que isso é difícil para nós, nos desencoraja. Muitas vezes, quando focamos nisso, olhamos só para essas dificuldades. Ficamos cada vez mais certos de quando nos propomos em apresentar-lhes o Evangelho como benefício de alforria e salvação dos seus pecados, que lhe fadam ao inferno, e assim o que é que acontece? Eu vou falar, acho que eu nem vou falar, porque ele vai rejeitar. Já está dizendo tudo. Não se importe. Um planta e outro colhe. Jesus, quando diz aqui, disse o seguinte: olha, vocês agora vão colher aqui, nesse campo samaritano, mas porque aqui já foi semeado, aqui já foi plantado. Quem sabe, discípulos de João, alguns mesmo da própria samaritana. Muitas vezes nós pregamos, mas não somos nós que colhemos. Vem alguém atrás. É por isso que nós temos que tirar da mente que nós temos que pregar o Evangelho, estes têm que se converter para ficar aqui no nosso reino. O reino da IEB Comunhão. O reino é de Deus. Eu sei que é difícil. E a forma mais certa de sabermos quão reduzido, quão pequeno é o número das pessoas que se arrependem e creem, a gente só vê isso quando nos colocamos a lhes apresentar o Evangelho a fim do bem de sua salvação. E quando nós vemos, eles, hoje não, quem sabe depois, amanhã, eu não quero, isso é bom para você, para mim não, me deixe em paz, eu já sou de tal religião. Não é assim? Mas é somente pregando que nós vemos quão pequeno amaram.
e reduzido é o rebanho de Cristo em relação a todo um outro rebanho de incrédulos. Vá pregar o evangelho. E veja quantas rejeições, quantas pessoas voltam as costas para você. E dizem, alguns dizem até, não me aborreçam. É uma completa ingenuidade, meninice e infantilidade imaginar que todos quanto escutem a mensagem do evangelho serão convocados a crer, portanto vão se converter. É inocência. Olha o que Jesus diz em Mateus 7,14. Ele diz assim, porque estreita é a porta e difícil é o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Uns poucos. Jesus diz também, muitos virão a mim e dirão, Senhor, Senhor. E eu olharei para estes muitos e direi, não sei quem são. Jesus diz, meu pequeno rebanho. São poucos. Os obreiros envolvidos efetivamente na obra do reino terão convicção que por mais que preguem o evangelho, a grande maioria das pessoas continuarão com seus corações duros, tal como uma pedra de granito, incrédulas e sem arrependimento. Sim, esta grande parcela da humanidade, por mais que ouça a mensagem, contudo não se voltará para Jesus Cristo. Sem dúvidas. Estes fatos, de fato, nos desmotivam. Porém, é uma verdade, por isso, não venhamos nos deixar levar por esta verdade. Porque, afinal de contas, há um antídoto para este desânimo que irá nos motivar. E o antídoto está justamente nas palavras de Jesus aos seus discípulos. Os que escolhem já recebem salário. E os frutos que ajuntam são as peças, são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Então, querido, Jesus os anima, lhes dizendo que ainda que sendo um trabalho árduo, contudo seria um trabalho produtivo e vantajoso. E através dele, eles, os discípulos, se tornariam vencedores. Há recompensas, Lucas. Há galardões, Luan, reservados para os trabalhadores fiéis do Senhor. Haverão de receber no último dia uma recompensa que excede a qualquer coisa que tenha feito por Jesus. E esta recompensa, ela não está atrelada, ela não está relacionada ao sucesso do que você fez. Não é quanto ao resultado, mas sim quanto ao seu empenho, à sua disposição em desgastar-se na abundância do trabalho realizado com prazer e com amor grato. A recompensa está inserida aí. Não é na quantidade do resultado, mas na quantidade do seu esforço abnegado em fazer a obra do Senhor e fazê-las por amor grato. E estes fiéis trabalhadores estão agora ajuntando frutos que permanecerão quando o grande dia chegar. Estes frutos serão vistos em algumas almas salvas. São frutos que serão mostrados diante de todo mundo reunido para a glória de Deus Pai. É como fala o nosso querido bispo Charles Riley. Se acaso nos peguemos desmotivados, que lancemos mão
desta sublime promessa, há recompensas a serem recebidas, há fruto a ser revelado. É como o apóstolo Paulo, ele fala aos Coríntios, em sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Mas nem a um e nem ao outro nós negligenciamos a pregação do Evangelho. E é por isso que, mediante esse trabalho atarefado, árduo, duro, que gasta e se desgasta, mas ao final, diante dos olhos do Senhor, somos o bom perfume de Cristo, mesmo nos que foram salvos e nos que se perdem. A pregação, ela tem efeito duplo. Uns são salvos, outros se perdem. É faca de dois gumes, espada de dois gumes. Ela entra e sai, salvando ou deixando mais condenado do que nunca. Os que creem e aceitam o Evangelho, eis a promessa de um futuro glorioso. Para os demais que não creem, é presságio de morte e morte eterna. Contudo, nos dois modos, Deus, ele é glorificado. Por um modo, é glorificado pela graça, e pelo outro lado, ele é glorificado pela justiça. O que importa é que nós sejamos o bom perfume de Cristo. É que a nossa vida seja de fato uma oferta de louvor que adentra as suas narinas com este cheiro, com este aroma, um aroma de perfume que agrada ao Senhor. Que Ele possa ver em nós, que nós possamos viver aqui na terra, e que Jesus, e o que Jesus fez, ou seja, tudo quanto Jesus fez, Deus possa ver em nós, o seu Filho, Jesus, que nós sejamos esse reflexo. Saibamos que não é perda de tempo se nós pararmos nos poços das Samarias da terra, a fim de falarmos do Evangelho, e somente, ainda que seja somente a um pecador. Não é perda de tempo, pois há muito mais valor numa única alma salva do que em todos os reinos do mundo. A vida operante na obra do reino é árdua, contudo vale todo o esforço, vale toda a dor, vale toda a fadiga. Não paremos, mas sigamos adiante. Afinal, como diz o salmista, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmo 126:6. E por fim, a última verdade. O testemunho da samaritana, Jesus age, com relação ao testemunho da samaritana, Jesus age de formas diferentes na vida das pessoas. A gente pode olhar nesse testemunho a forma como Jesus age para salvar. Versículo 39 ao 42 diz: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Vários samaritanos creram por causa do testemunho da mulher, e outros creram quando ouviram as palavras de Jesus pessoalmente. Aqueles samaritanos estavam muito empolgados com Jesus, ao ponto de pedir para que ele ficasse algum tempo com eles. E dessa forma ocorreu. Jesus passou ali 2 dias ensinando-os. E o texto nos diz que muitos outros
ouviram a Jesus e nele creram. Dessa forma, queridos, a curta estadia de nosso Senhor em meio àqueles samaritanos produziu conversões na vida deles. Portanto, alguns converteram-se pelo testemunho da mulher samaritana, outros porque ouviram o próprio Jesus, ele lhes falar. E Deus, por sua soberania, traz as pessoas para si de formas diferentes. A maneira como os filhos de Deus são conduzidos pelo seu Santo Espírito é a mesma. Porém, os meios utilizados são, na maioria das vezes, bem diferentes. Contudo, se de fato foram trazidos ao arrependimento, e evidentemente arrependimento para com Deus, estes vieram por meio da fé e somente pela fé e a fé em Jesus. Sendo assim, conheceram a verdade. E por essa verdade, verdadeiramente, eles foram o quê? Libertos. Sendo agora conduzidos o quê? A santidade no seu novo modo de vida. As formas como somos convertidos são diferentes. Se nós for falarmos aqui, alguns vão dizer: comigo aconteceu em tal lugar, e foi assim, foi dentro do ônibus, o outro foi lá, o outro foi na igreja, o outro foi num evento, o outro, enfim. Há várias formas. Agora, a condução pelo Espírito Santo é o mesmo. Termina na mesma coisa. E faz a mesma coisa. O que é que faz? Uma nova criatura. Uma nova criatura. Conduzido agora a um caminho de santidade. Porque agora este tem um novo estilo de vida. Este agora tem uma mente diferente. A mente de Cristo. Contudo, na vida daqueles quem Jesus derrama sua graça, esses produzem frutos. Vou repetir. Na vida daqueles a quem Jesus derrama sua graça, estes produzem frutos. A mulher samaritana, que sequer sabemos o seu nome, tornou-se uma cristã fecunda, produtiva. Aquela mulher, por meio do seu testemunho, ela deu frutos. Olha o texto que diz: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. E depois deu mais frutos. E o texto assevera isso, quando diz: e muitos outros ouviram sua palavra e creram. E continuou a dar frutos e mais frutos para a glória de Deus. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Ou seja, aqueles samaritanos, diferente de muitos judeus, creram em Cristo. E creram porque tiveram o correto entendimento do ministério messiânico de Jesus. Pois entenderam que os benefícios da missão de Cristo que acabaram de receber, haveria de se estender por todo o mundo. E eles seriam instrumentos, os samaritanos, seriam instrumentos usados por Deus para esta expansão. A mulher samaritana converteu-se, correu para a sua cidade. Ei, venham ver Cristo, aquele que falou tudo da minha vida, aquele que me confrontou com os meus pecados, que me fez ver quem eu sou e quem Ele é. Venham vê-lo, é Cristo. O que se esperava? Alguém já tinha pregado isso. Eles sabiam que haveria um Messias, um Cristo. Quem foi, não sei. Mas alguém plantou a semente. E a samaritana agora colheu. E aqueles homens vão até Jesus, chegam lá e escutam as palavras de Jesus e creram.
Depois Jesus passa mais 2 dias naquela cidade e vai os ensinando, falando do seu evangelho, e aí muitos outros creram também. E estes que creram disseram o quê? De fato, ele é o Salvador do mundo. Quantos e quantos pecadores tiveram um encontro com Jesus por conta do testemunho daquela mulher samaritana? Vocês estão vendo, meus irmãos, a importância de nós abrirmos a nossa boca e proclamarmos o evangelho, ainda que pareça nada ocorrer diante dos nossos olhos. Você planta, vem outro e fala de novo o evangelho, e este colhe. E este que foi colhido agora faz a mesma coisa, e assim vai por diante. Uma pobre e miserável mulher, completamente descredenciada dentro de uma sociedade, uma mulher considerada uma prostituta, por assim dizer, sem credibilidade nenhuma, e fez o que fez, simplesmente porque não se deixou levar pelas dificuldades de chegar na sua cidade e bradar a pessoas que com certeza não dariam ouvidos àquela mulher samaritana. Mas ocorre que aquela mulher ela entendeu que quem lhe passou a mensagem foi aquele a quem foi dado toda a autoridade no céu e na terra. E quando ela ia falar para aquelas pessoas, não era a mulher que ia falar, mas era um arauto da mensagem do evangelho, que é poder de Deus para salvar. Não é você nem sou eu, é Deus em nós. Bote isso em mente. Por fim, Ministério de Louvor, por favor. Eis aqui uma solene pergunta para o nosso ser interior. E eu oro ao Senhor que possamos fazer essa pergunta com muita sinceridade. Somos verdadeiramente convertidos? Porque, olha, queridos, é de fundamental importância termos a condição de responder esta pergunta. Talvez alguns respondam que sim, não, eu sou convertido. Agora, minha conversão não é igual a de fulano, a de A, ou de B, ou de C. Mas entenda, não é isso. Não é isso que é importante. O importante é responder de forma objetiva e convicta. E para isso basta que saibamos se nós sentimos ódios do pecado e buscamos dele fugir. A resposta final é essa: odiamos o pecado, fugimos dele, buscamos fugir, lutamos contra ele, pedimos graça e força a Deus contra ele. Porque se somos convertidos, queridos, temos em Jesus nossa fonte de amor, de amor. Se somos convertidos, Ele é a fonte de amor. Se somos convertidos, queridos, nós sabemos que Ele nos ama. E é só por isso, é só por Ele nos amar que nós também o amamos. E se nós o amamos, então nós somos ramos da videira, que é Ele. E os ramos da videira, que é de Cristo. Se Ele é a videira, nós somos os seus ramos, enxertados nele por meio da fé em Cristo Jesus, que lançou em nossos corações o seu amor transformador e que nos fez amar como Ele nos ama. Se nós somos esses ramos precisam dar frutos, porque de outra forma, diz o Senhor, serão cortados e jogados no fogo
inextinguível. Sendo daqueles que vão chamá-lo Senhor, Senhor, e Ele vai dizer: eu não vos conheço, vocês não são no ramo da minha videira. Se nós somos de fato convertidos, nós sentimos aqui dentro de nós, o chamado para sermos libertos das cadeias do pecado, a fim de nos tornarmos livres, em disposição submissa, obediente à sua vontade. A vontade daquele que nos chamou, a vontade daquele que nos convocou. Vinde a mim. Seguindo então seu exemplo, nos colocamos de forma submissa, obedientemente à sua vontade, e de agora por diante passamos a seguir seu exemplo, inspirados em quê? Na sua santa palavra, no seu santo evangelho, inspirados, motivados, porque cremos nessa palavra, porque sabemos que ela é vida e vida eterna. Seguimos essa palavra, a fim de todos nós sermos testemunhas do poder deste evangelho, a fim de sermos testemunhas das grandezas do Senhor Todo-Poderoso, a fim de sermos testemunhas do poder sobrenatural do Espírito Santo, que nos transforma e nos faz novos nascidos, a fim de sermos testemunhas em Jerusalém, em Colibris, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Afinal, Jesus deu exemplo. Ele percorreu e percorre por todos estes lugares. Se nós formos olhar, até Jesus chegar na Samaria, ele estava vindo de Jerusalém. Ele passou, ele é o bom exemplo. Ele é o bom exemplo, é o único exemplo a ser seguido pelos cristãos, pelos salvos por ele. Ele veio de Jerusalém, ele passou pela Judéia, proclamando o evangelho, e por onde passava era proclamando o evangelho. Ele estava em Samaria, a fim de que preparasse gentis, para que estes gentis levassem o seu evangelho aos confins da terra. Jesus deu exemplo. Tudo que ele nos mandou fazer, ele deu o bom exemplo. Se o amamos, seguiremos seus passos. E então, seguindo seus passos, daremos muitos frutos. Muitos frutos. E você, meu irmão e minha irmã em Cristo, o que é que você tem feito? O que é que você tem pensado? O que é que você tem realizado em sua vida? As coisas que você tem pensado, que você tem como prioridade em sua vida, tem sido o quê? As coisas próprias do seu prazer, dos seus desejos? Você tem vivido para si próprio? Não pode, irmão, não pode, irmã. Você não é de si próprio. Você foi comprado e comprada pelo sangue
de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é dele. Você está vivendo esse momento desacordado, dormente, demente. Ei, olha, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Você é o trabalhador. Você é a trabalhadora. Levante-se. Assim como um dia você vivia ansiosa ou ansioso por aí. Tem muitas pessoas lá fora dessa mesma forma, com suas almas completamente falidas, ocas, vazias, depressivas, exaustas, pensando serem felizes quando na verdade são tristes por dentro. Suas almas estão bradando dentro de si: eu preciso de Deus, eu preciso de Cristo. Você viveu assim um dia, dessa forma, e um dia Deus levantou um trabalhador para colher no campo, aonde você seria colhido para a glória do seu nome. E aí, é para a glória do nome do Senhor ou não? Você recebeu um chamado. Você disse sim ao chamado quando ele disse: vinde a mim, vinde a mim. Você está negligenciando o seu chamado. Eu lhe peço que nesta noite você diga sim mais uma vez ao Senhor e Salvador da sua vida, para que você faça a sua vontade, porque você agora colocará a sua vontade como seu alimento, como sua comida. Que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, derrame graça sobre a minha e sobre a tua vida.